bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados em relação às relações de trabalho. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Emília Pellegrini, que é advogada especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dr. César. É um prazer estar aqui hoje falando de dois temas tão relevantes, que é o direito do trabalho e a Lei Geral de Proteção de Dados, que são minhas duas paixões, diga-se de passagem. Mas eu gostaria de agradecer também a você pelo convite, a toda a produção aqui da TV FIB. Eu adoro o programa, sempre acompanho. Então, espero que vocês gostem do tema e espero que acrescente muito conhecimento para vocês. Sem dúvida alguma, nós é que te agradecemos a presença aqui hoje para mais uma vez brindarmos aí os nossos telespectadores, né? No primeiro momento, você que está aí nos assistindo deve estar dizendo o que é essa tal de LGPD, é um monte de letra, né? Então tá aí, dito agora há pouco pela doutora Emília, vamos falar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque quando nós falamos aí em proteção de dados, nós estamos nos referindo à proteção de dados de todos nós. Você que está nos assistindo, nós que estamos aqui no estúdio da TV FIB, dados são situações, vamos dizer assim, fazem parte da nossa pessoa. Então, é de extrema relevância e importância falarmos da Lei Geral de Proteção de Dados, e especialmente na nossa temática de hoje, que diz respeito aos impactos que essa lei gera aí em relação às questões inerentes ao direito do trabalho, às questões trabalhistas. Vamos lá, então. Por que aí a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como a LGPD, aí, podemos dizer que ela se aplica também às relações de trabalho? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, o seu escopo é regulamentar o tratamento de dados pessoais. Seja esse tratamento em meio digital ou em meio físico, realizado por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Então, o escopo da lei é muito abrangente. Se a gente pensar numa relação de trabalho, o empregado, né, seletista, como pessoa física, ele tem seus dados protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. E o empregador, seja ele pessoa física ou jurídica, ele realiza esse tratamento de dados dos seus empregados. Então, ele também se enquadra na Lei Geral de Proteção de Dados, já que ele vai determinar as condições do tratamento. Quais dados ele vai coletar dos empregados, como ele vai fazer o armazenamento, com quem ele vai compartilhar, por quanto tempo ele vai manter esses dados e até mesmo como eliminá-los. É interessante, realmente está aí a questão da LGPD, realmente é de extrema importância. Como nós estamos falando na nossa temática aqui da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a questão, os impactos dela em relação às relações de trabalho, nós sabemos aí que a CLT fala muito quem é empregado, quem é empregador e tudo mais, temos várias teorias e etc. Mas aí, em relação especificamente aí, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD, quem é o empregador? Quem é o empregado? Como que a Lei Geral de Proteção de Dados vê essa situação de empregador e de empregado? O empregado, ele, como eu já disse, é titular de dados, assim como todos nós, como você mesmo já falou. Então, ele é tido pela lei como titular e faz jus a todos os direitos que a lei prevê para os titulares dos dados. Já o empregador é aquele que determina as condições do tratamento dos dados dos seus empregados, como eu já disse. Ele vai determinar como será coletado, de que forma será armazenado, quando será descartado. E essas decisões são tomadas pelo empregador. E a lei diz que o controlador é quem toma as decisões referentes ao tratamento. Então, nós podemos dizer que o empregado é o titular e o empregador é o controlador dos dados pessoais dos seus empregados. Mas não para por aí, porque a lei ela vai mais fundo, né? Quando a gente pensa nos dados que são coletados numa relação de trabalho, nós podemos pensar ainda nos dados dos dependentes dos empregados, que precisam ser coletados para fins previdenciários ou até mesmo para compartilhamento com o INSS.
Então, esses dados, eles podem envolver dados de crianças e adolescentes. E os dados de crianças e adolescentes gozam de uma maior proteção pela Lei Geral de Proteção de Dados. E essas crianças e adolescentes também são titulares e precisam ter os seus direitos respeitados. E ainda nós temos outras situações em que a gente vai encontrar operadores de dados. O que são operadores? Operadores são aquelas pessoas que vão tratar os dados, no caso do empregado, mas sob as condições dadas pelo controlador. Então, por exemplo, quando o empregador faz o repasse dos dados do empregado para alguma empresa de vale alimentação, vale transporte, seguradora, essas empresas terceirizadas são operadoras dos dados dos empregados, porque elas realizam o tratamento dos dados desses empregados sob o comando do controlador, só para aquelas finalidades que foram previamente definidas. E ainda a gente pode encontrar uma hipótese de controladoria conjunta, que é muito interessante porque é muito fácil de vislumbrar nas relações de trabalho. Quando o empregador ele faz o repasse dos dados do empregado para uma operadora de convênio médico, por exemplo, essa operadora de convênio médico não vai tratar os dados do empregado só para aquelas finalidades que foram previamente destacadas pelo empregador, porque ela vai continuar fazendo propaganda dos seus serviços, ela vai realizar exames, e esses exames não vão chegar para o empregador, vão chegar apenas para a operadora de saúde. Então, a finalidade de um tratamento não se confunde com a finalidade do outro tratamento, que é realizada pelo empregador. Então, nós temos uma hipótese aí de controladoria conjunta, 2 controladores controlando, tomando decisões acerca dos dados pessoais dos empregados. Realmente essa questão do empregador aí, principalmente, é uma responsabilidade extremamente grande em face da Lei Geral de Proteção de Dados. Não é uma situação tão simples, né? Daí é necessária a atenção aí dos patrões, dos empregados, dos empregadores de modo geral, né? É isso aí. Mas a gente fala muito, nós estamos falando aqui muito de dados, empregadores tomar conta de dados, etc. É a Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando de vários dados. E aí, para ficar mais tranquilo, mais simples, para explicar para os nossos telespectadores aí, qual seria essa natureza desses dados tratados na relação de empregado? Na relação de emprego, né, a gente pode vislumbrar todas as espécies de dados, porque a gente tem os dados comuns, que são aqueles dados que identificam ou podem levar à identificação do titular, que no caso é o empregado. Por exemplo, seu nome, seu CPF, seu RG, sua carteira de trabalho, seu número do PIS, são todas informações que podem identificar o titular. Mas a gente também tem a coleta de dados de crianças e adolescentes, né? Pode ser que o empregado não tenha nenhum dependente, mas pode ser que tenha. E nós também temos o tratamento de dados sensíveis. Os dados sensíveis, eles são taxativamente elencados pela lei e eles possuem um maior potencial discriminatório. E por isso, as suas bases legais, ou seja, as hipóteses em que eles podem ser tratados pelos agentes de tratamento, são mais restritas. Então, pensando numa relação de trabalho, nós temos, por exemplo, o exame admissional, demissional, exame toxicológico, que são dados de saúde e, por isso, eles estão elencados na Lei Geral de Proteção de Dados como dados sensíveis. A filiação do empregado a determinado sindicato, isso também é uma informação sensível prevista pela lei. As câmeras de monitoramento e vigilância, a gente acha tão comum que a gente esquece que o nosso rosto são dados biométricos. E os dados biométricos também são dados sensíveis. E até mesmo o registro de ponto, né? Para você entrar e sair da empresa, registrar seus intervalos, você bate ali a sua biometria, bate seu dedinho. Então, esses dados biométricos também são protegidos como dados sensíveis, considerados dados sensíveis, e gozam de uma maior proteção pela lei. Nossa, sem dúvida, aí são questões aí de extrema relevância. Parece, num primeiro momento, que são situações simples em relação a essas relações de emprego, mas a questão vai muito mais além de um mero simplismo aí, né? Aí, quando começa e quando termina o tratamento dos dados em relação aos empregados? Na verdade, o tratamento começa antes de começar, né? Antes dele ser empregado, já começa o tratamento.
porque num processo seletivo para determinada vaga de emprego, você manda ali seu currículo, você faz entrevistas de emprego, onde você fornece dados pessoais. No seu currículo tem dados pessoais. Isso é permitido? É, porque uma das bases legais previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados é a execução de contrato ou de procedimentos preliminares a ele relacionados. Então, tudo bem, o empregador pode coletar esses tipos de dados. Mas, encerrado o processo seletivo e se aquele candidato não foi selecionado, o empregador tem que ter outra base legal para justificar o tratamento daqueles dados. Então, ele pode, por exemplo, obter o consentimento daquele candidato. Olha, eu vou manter seu currículo no nosso banco de dados, porque se aparecer uma vaga mais para frente, com mais, do seu caráter, com mais do seu perfil, a gente te chama para outra entrevista. Obter o consentimento do titular. Ou, por exemplo, se basear no legítimo interesse, que é outra base legal, mas ela é mais subjetiva, ela precisa passar por um teste com várias variáveis para ver se ela pode ser aplicada na prática ou não. Então, não é muito recomendado que se faça isso com um titular que não tem nenhuma relação jurídica propriamente dita com aquela empresa. Mas, depois que você foi contratado, você efetivamente vira empregado e aquela empresa, o empregador, seja pessoa física ou jurídica, vai coletar mais uma porção de dados seus que vão ficar ali na empresa durante todo o contrato de trabalho. E, como eu disse, uma das bases legais é a própria execução do contrato de trabalho. Se o empregador, na qualidade de controlador, não coletar esses dados, ele não consegue executar o contrato de trabalho. Ele não consegue te pagar, ele não consegue te dar férias, ele não consegue recolher seu FGTS. Então, são dados essenciais para uma relação de trabalho. E esses dados são muitas vezes compartilhados. A gente vê muito compartilhamento nas relações de trabalho, né? O controlador faz esses compartilhamentos. Por exemplo, com empresas terceirizadas, como eu falei, de vale alimentação, de vale transporte, seguradoras. Essas empresas que são operadoras dos dados vão ter acesso aos dados dos empregados. Mas qual que é a base legal para isso? Depende, pode ser o próprio consentimento, se no contrato de trabalho ou em um aditivo o empregado consentiu, optou pelo percebimento do vale transporte, do vale refeição, ou pode ser também uma obrigação regulatória, porque os acordos e convenções coletivas de trabalho, eles podem prever a obrigatoriedade do empregador fornecer esses benefícios ao empregado. Então, pode ser tanto a base legal do consentimento, quanto a base legal do cumprimento de obrigação regulatória. E ainda tem os órgãos públicos, como eu falei, vai ter sempre o compartilhamento de dados com a Caixa Econômica Federal para recolhimento do FGTS, o sindicato da categoria do empregado, para fazer as contribuições, o INSS. Então, esses compartilhamentos com órgãos públicos, eles são diferentes, porque eles decorrem da própria lei. A lei exige que haja esse compartilhamento, porque senão você não consegue operar, você não consegue executar aquela ação. Então, a base legal nesse caso seria o de cumprimento de uma obrigação legal. Daí, terminou o contrato de trabalho, contrato de trabalho rescindido. Posso eliminar todos os dados do meu empregado? Deletar tudo? Não, porque a Constituição ainda prevê o prazo de 2 anos para que ele ingresse com reclamação trabalhista. Então, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, que é outra base legal, o empregador pode manter aqueles dados do empregado na sua base de dados por esse período prescricional de 2 anos. E ainda existem alguns documentos que precisam ser mantidos por um período maior, porque a própria lei exige. Os documentos relacionados ao FGTS, por exemplo, eles têm que ser mantidos pelo prazo de 30 anos, de acordo com a própria lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, a gente tem que observar o prazo de determinado documento, mas a regra geral é que 2 anos após o fim do contrato, o empregador pode eliminar os dados dos empregados. Sem dúvidas, são questões aí extremamente interessantes, a conversa está ótima, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí.
No futuro, eu vejo um lugar cheio de energias positivas, boas vibrações e muito conhecimento. A FIB tem a melhor infraestrutura. 11 prédios, 64 laboratórios e mais de 200 professores titulados e com experiência de mercado. Ingresse na melhor faculdade de Bauru segundo o MEC. Vestibular FIB. Inscreva-se. fibbauru.br. FIB, na sua vibe. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Estamos hoje falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os seus impactos em relação às relações de trabalho. Debate o tema comigo a doutora Emília Pellegrini, que é advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. No bloco anterior estávamos aqui, na realidade a doutora Emília estava aqui explanando situações que envolvem direitos aí, além de direitos, como eu gosto de dizer, deveres também, que dizem respeito a empregadores, que dizem respeito aos empregados e etc. E para ser mais específico, né, para os nossos telespectadores, você, nosso telespectador que trabalha em alguma empresa, a pergunta que eu faço é a seguinte: quais são aí os direitos dos empregados, né, em vista dessa nossa Lei Geral de Proteção de Dados? Então, na qualidade de titulares de dados, os empregados fazem jus a todos os direitos previstos ali no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eles podem pedir, frente ao empregador, que é o controlador dos dados, a confirmação do tratamento de seus dados pessoais, o acesso a esses dados, a retificação de algum dado que esteja errado, incompleto ou desatualizado. Pode pedir para eliminar dados que estejam sendo tratados em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados ou anonimizá-los. Pode pedir também a revogação do consentimento. Quando depender do consentimento, ele pode pedir informações sobre esse consentimento. Quais são as consequências caso eu não forneça o meu consentimento? Além disso, ele também pode pedir a portabilidade dos dados deles. São um conjunto de direitos que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê para os titulares, inclusive para os empregados, e que podem ser exercidos desde quando a lei entrou em vigor, em 2018. Então, por isso que é tão importante a criação de um canal de comunicação, né? Porque como que o titular dos dados vai fazer essa solicitação frente ao empregador, né? A gente não tem que se preocupar só com os titulares externos, clientes, prestadores de serviço, pessoa física. A gente tem que se preocupar com os titulares internos da empresa, que são os empregados. Então, é muito importante a criação de um canal de comunicação em que os empregados consigam formalizar essas solicitações referentes aos seus direitos. Tá aí, né? Você, nosso telespectador, nossa querida telespectadora que nos ouve, que nos vê, tá aí quanta informação, né? Quantos direitos que talvez eu tenho certeza aí que muita gente que nos está assistindo nesse momento não sabia que existia tudo isso que você, doutora Emília, falou agora em relação aos direitos dos empregados aí. E como, mais uma vez, estamos falando de dados e documentos, quais documentos aí são essenciais para regulamentar a privacidade e, acima de tudo, além da privacidade, a proteção de dados dentro de uma empresa? Muitos. Mas focando na relação de trabalho, né, na relação de emprego, acho que tem 4 documentos que são essenciais. O primeiro deles é o Código de Conduta, né? O Código de Conduta é aquele documento que mostra como a empresa se porta frente a qualquer pessoa que tenha alguma relação jurídica com ela. Então, sejam funcionários, clientes, fornecedores, parceiros de negócio, qualquer pessoa que tenha uma relação jurídica precisa ver o Código de Conduta daquela empresa. Para ver a privacidade e proteção de dados está ali? É uma coisa que a empresa se importa? Que ela está investindo? Como que ela faz o tratamento dos dados pessoais? Como que quais são as medidas de segurança que ela toma, sejam elas técnicas ou administrativas, para proteger esses dados pessoais? Então, o Código de Conduta é um documento muito importante. O segundo seria o regulamento interno da empresa. O regulamento interno são as regras da empresa perante os funcionários, o que eles têm que observar, o que eles têm que fazer para estar de acordo com as diretrizes da empresa.
Então, no regulamento interno, também deve estar descrito para o empregado como ele deve realizar o tratamento dos dados pessoais, sejam dos próprios funcionários, pensando num setor de RH, por exemplo, que mexe com os dados dos próprios funcionários, ou de pessoas físicas externas, clientes, prestadores de serviços, fornecedores, entre outros, qualquer pessoa física que tenha dados dentro da empresa. Então, ele precisa saber quais são as boas práticas, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, quais são as consequências caso ele descumpra alguma das suas obrigações. Tudo isso em relação, claro, ao tratamento dos dados pessoais, tem que estar disposto no regulamento interno. Além disso, a gente tem também a política interna, né? A política interna de privacidade e proteção de dados. E ela serve para mostrar para o empregado como os dados dele estão sendo tratados pela empresa. Então, quais dados ela coleta, com quem ela compartilha, por quanto tempo eles vão ficar armazenados. Todos esses aspectos concernentes ao tratamento dos dados dos empregados devem estar descritos ali na política interna de privacidade e proteção de dados. E o próprio contrato de trabalho, né? Que é um instrumento inicial ali da relação jurídica que se forma entre empregado e empregador, e desde aquele momento o empregado tem que estar ciente de como serão tratados os seus dados, com quem serão compartilhados. Ele vai ter que conceder o consentimento para tratar dados de crianças e adolescentes, que no caso seriam seus dependentes. Ele vai ter que fornecer o seu consentimento para transferência internacional de dados, além das cláusulas básicas de sigilo e confidencialidade que a gente já encontra nos contratos de trabalho. Muito interessante essas situações, essas questões aí que são retratadas, né? Quando a gente pensa e fala de Lei Geral de Proteção de Dados, nós imaginamos, às vezes as pessoas que conversam, elas acham que são proteção de dados só em relação a um cliente, não entendem, na verdade, qual é a dinâmica, a grandiosidade, vamos assim dizer, do englobamento das questões que circundam a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados em relação a todos. Como dito agora por você, doutora Emília, a questão de dados dos próprios empregados, que são os clientes internos das empresas, a questão proteção de dados em relação aos próprios clientes que estão ali transacionando comercialmente com as empresas. Realmente é muito rica essa legislação. Uma outra questão aí, né? Quais são agora, falando de responsabilidade, a gente fala muito de direito no Brasil, a gente costuma falar muito de direito, as pessoas falam, mas eu tenho direito disso, direito daquilo, direito não sei do quê. Vamos falar um pouquinho de dever aí. Então, quais são aí as responsabilidades do empregador pelo tratamento dos dados dos seus empregados? O empregador, ele atua na qualidade de controlador, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê que se no exercício da atividade de tratamento o controlador causar algum dano ao titular dos dados, ou seja, aos empregados, ele fica obrigado a reparar esse dano. Esse dano pode ser causado por infração à Lei Geral de Proteção de Dados, né, a inobservância de algum dos preceitos da lei, ou também caso ele não forneça a segurança necessária que aquele tratamento exigia. Então, nesses dois casos, tanto se ele não cumprir as disposições da lei, quanto se ele não observar as medidas necessárias, o tratamento vai ser considerado irregular e ele vai ser responsabilizado. A menos que ele consiga comprovar que ele não foi o agente de tratamento, ou seja, que não foi ele que realizou o tratamento daqueles dados, ou que, não, apesar de ter sido ele quem realizou o tratamento dos dados, não houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados, ou que o dano se deu por culpa exclusiva do titular ou de terceiro. E é importante também lembrar, a gente fala da relação entre controlador e operador, mas o operador, ele também tem responsabilidade perante a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vai ser solidariamente responsável caso ele descumpra as disposições da lei ou caso ele não cumpra as diretrizes lícitas dadas pelo controlador. Então, nesses dois casos, ele será solidariamente responsável. Tá aí, não são só direitos realmente. Uma outra questão também que nós temos que falar, tem várias pessoas, né, empregados que às vezes acreditam que, como tem a CLT, muitas vezes, eu só tenho direito. Não é, a situação não é bem essa. Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, também não é diferente.
Então, vamos falar uma situação oposta agora, não só em relação ao empregador, mas em relação ao funcionário, né? Esse funcionário que trabalha numa determinada empresa, ele poderá ser demitido se ele cometer aí um incidente de privacidade? Então, depende muito, né? Como a gente estava falando, dos documentos da empresa. Né? Quais são as regras que estão estabelecidas ali no regulamento interno daquela empresa? Ela prevê as boas práticas, as regras? O empregado, ele infringiu alguma dessas regras? Ali, naquele regulamento interno, está descrito qual que é a sanção que vai ser aplicada para o descumprimento dessa regra? Se tiver previsto no regulamento interno que, caso ele infrinja determinada regra, está passível de demissão, ele poderá ser demitido por justa causa, né? Então, depende da documentação da empresa, de todo o amparo instrumental que a empresa tem nesse sentido. Mas, por outro lado, se o dano decorrer da atividade de tratamento, mas ele não tiver cometido uma infração, ou seja, ele não infringiu nenhuma norma que estava disposta internamente na empresa, ele não vai poder ser responsabilizado. Tá aí, né, uma questão interessante em relação a essa, se o empregado, né, se o funcionário pode ser demitido ou não aí por questões de cometimento de incidente de privacidade. Essa situação que o empregado também deve ficar de olho aí, né? Qual que é a importância aí da adequação empresarial à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como que a empresa deve se comportar em relação à LGPD? A importância são inúmeras, né? Começando pelo que a gente estava falando, de evitar um incidente de segurança da informação. Os próprios funcionários, eles devem ser conscientizados e treinados sobre as medidas internas de segurança. Porque não adianta nada você ter os melhores hardwares, os melhores softwares, as melhores técnicas, se os colaboradores, que são aqueles que atuam diretamente com o tratamento de dados pessoais, não entenderem a importância e não entenderem quais são as consequências de não cumprir aquelas regras internas da empresa. Mas não para por aí, né? A gente sabe que tem as sanções administrativas que entraram em vigor agora em 1º de agosto. Então, um grande motivo para as empresas buscarem a adequação é justamente evitar a aplicação dessas sanções administrativas. Nós temos também o risco de demandas judiciais, porque desde já os empregados, eles podem ajuizar reclamações trabalhistas, pleiteando indenizações, caso tenha ocorrido um dano, pelo tratamento inadequado dos seus dados. Então, a gente nem precisa ir muito longe, né? Às vezes tem empresas que não têm controle de acesso interno. Todo mundo consegue ver os dados de todo mundo. E isso pode causar um potencial discriminatório, dependendo do conteúdo daquela informação. Então, é muito importante que as empresas tenham esse controle de acesso, né, que também é uma medida de segurança da informação, para evitar esse tipo de incidente e evitar também as demandas judiciais, que impactam diretamente no financeiro, né, no dano financeiro, porque a gente sabe que tem a multa como sanção administrativa. A multa, ela pode ser simples ou diária e ela chega até 2% do faturamento anual da empresa, descontados os tributos, até o limite de 50 milhões de reais por infração. Então, é muito pesado. E, além disso, a gente tem a publicização da infração, né? Qual que é o impacto do incidente de segurança da informação na reputação daquela empresa no mercado? E não só pensando nos clientes, né, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, mas pensando nos parceiros de negócio. Que empresa vai querer contratar com outra que sofreu um incidente de segurança da informação, que não trata corretamente os dados que ela tem armazenados, né? Então, são riscos que a empresa não quer correr. É o que a gente chama de efeito dominó da Lei Geral de Proteção de Dados, né? As multinacionais, elas já vinham se adequando desde 2018, quando a Lei de Proteção de Dados Europeia entrou em vigor. Então, elas passaram a exigir das suas parceiras de negócio, as grandes empresas e as grandes das médias, e agora a gente está chegando mais fundo nas pequenas, microempresas, né? Então, é o efeito dominó. Um parceiro de negócio vai cobrando do outro a adequação, e você pode perder ali um ótimo, excelente contrato por não ter aquele diferencial competitivo, porque aquela empresa vai escolher, claro,
uma empresa que esteja adequada e seguindo as diretrizes que ela entende ser fundamental. Sem dúvida, as questões, né, que circundam aí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, são muitas informações, são muitas coisas, a conversa está extremamente interessante, mas infelizmente estamos aí chegando ao final de um programa. Eu agradeço mais uma vez a presença da doutora Emília por estar aqui brindando o nosso programa hoje, trazendo ricas informações para o nosso telespectador, e também agradeço principalmente a você que nos vê, sempre nos acompanha. Muito obrigado e até o próximo.